Inicialmente, eu quero me apresentar. Eu sou Manuel Nogueira, sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará e não sou fabricante de painéis fotovoltaicos nem vendedor de serviços, né? Eu falo por um grupo da Universidade do Instituto de Tecnologia chamado Energia, Biomassa e Meio Ambiente, e a nossa atividade é na conversão de biomassa em potência e calor, né? Eu não sei se é a minha apresentação ainda não, né? Então, enquanto eu não... Está ótimo, né? A ideia aqui dessa minha apresentação, né, é lembrar, quer dizer, eu vou começar lembrando que o que nós estamos, do evento daqui é de geração distribuída com energias renováveis, né? E energias renováveis, biomassa é uma delas, né? Então eu agradeço o convite da organização para eu participar desse tema aqui, conversar sobre esse tema. E eu queria dizer a grande diferença, ou seja, por que biomassa é atrativo, né, na geração distribuída. Na microgeração, solar fotovoltaica é imbatível. Porque é pequeno, porque quem demanda a energia são pessoas de pequena potência, que demandam pequena potência, porém, a grande vantagem é com quem se compete. Como o colega falou há pouco, com a concessionária. A concessionária vai lhe vender a energia, ele mostrou, né, a R$1.000 o megawatt-hora. Então, se eu conseguir fazer um painel fotovoltaico a 500, todos ficamos felizes, né? Então, esse é um mercado interessante. Porém, notem uma coisa, que a colega também mostrou hoje de manhã. 2023 não vai ser tão bom quanto foi 2022. E qual é a causa disso? Existe uma grande quantidade de empresas atuando simultaneamente por muitos anos. Isso significa dizer que o mercado de microgeração para os próximos anos está bastante disputado, né? Inevitavelmente, como o colega falou há pouco, o próximo mercado a ser explorado é o de média demanda, né? E grande. Só que para esses mercados, quem compete, com quem a geração distribuída vai ter que competir, é com Mercado Livre. Mercado Livre vende energia elétrica hoje a R$150 o megawatt-hora. Existe oferta de Mercado Livre a R$210 o megawatt-hora. Então, fotovoltaico atuando no mercado de média demanda vai ter uma competição forte. E a maneira de enfrentar esse mercado, essa nova situação, é utilizando outras fontes de energia renovável, como, por exemplo, biomassa. Como eu falei há pouco, né, eu falo a respeito do grupo Energia, Biomassa e Meio Ambiente. Aqui embaixo eu tenho o e-mail, né, mfn@ufpa.br, para entrar em contato comigo. E o que nós fazemos no laboratório, nesse trabalho, é avaliar fontes de biomassa para transformar em potência e calor. Ou seja, nós somos capazes de determinar quantidade de energia que a biomassa tem, quantidade de umidade, ou seja, caracterizar qualquer biomassa como um combustível. Então, eu trouxe um exemplo real, né? Eu peguei um hospital de Belém e vi qual é a quantidade de energia que esse hospital precisa por ano. Então, esse hospital ele precisa de 2.839 megawatts-hora ano. Se eu quiser fazer isso com painéis fotovoltaicos, porque o painel fotovoltaico só gera 6 horas por dia, eu vou precisar de 1.296 kW-pico para fornecer essa energia a um custo de 5,9 milhões. Isso, algumas pessoas que estão nessa sala me deram esse número, né? Se a gente utilizar uma central térmica queimando biomassa,
eu vou precisar de 353 quilowatts a um custo de instalação de 2,5 milhões. Ora, o custo da geração, o seu custo da energia, no caso da fotovoltaico, é R$ 286, seu preço EP, por megawatt-hora, enquanto o custo da geração com biomassa é 189. Os colegas disseram aqui, precisamos arrumar uma maneira mais barata de entrar no mercado. Entrar no mercado de média demanda requer ter outras fontes de geração que não sejam somente fotovoltaica. Eu acho que a primeira pergunta que passou na cabeça de vocês é, mas espera aí, isso é usado hoje? Quem usa? Quem queima biomassa para geração de energia elétrica no estado do Pará? Né? Eu vou mostrar para vocês, algumas empresas já fazem, mas antes eu vou dizer por que ele é pouco praticado. O primeiro é que as centrais termoelétricas elas requerem gestão e manutenção. Não estamos falando de venda de painéis fotovoltaicos, entrega para o cliente e vamos procurar o próximo cliente. Não é assim que funciona. A PA tem que ser uma empresa vendedora de energia elétrica, não de equipamentos. Né? E vai ter que gerir e dar a manutenção, operar e dar a manutenção. O segundo item que complica esse tipo de central é o requerimento de licença ambiental. O terceiro item bem, esses dois itens, eles são minimizados com a potência. Ou seja, em vez de ser uma central de 1 megawatt, 2 megawatts, a ideia é que seja sempre grande, 5 megawatts. Agora, o problema principal é garantia de suprimento. De onde é que vem a biomassa? Eu tenho que ter uma garantia, o sol nasce todo dia. Eu tenho que ter uma garantia de suprimento por muitos anos da biomassa. Só que o Pará tem uma bênção, que é uma grande quantidade de indústrias agrícolas que produzem uma grande quantidade de resíduo. E essa grande quantidade de resíduo normalmente é um problema ambiental. Eu posso dar um exemplo para vocês. Caroço de açaí. Caroço de açaí, cada caroço de açaí que é produzido, 70%, 80% é o caroço, ou seja, cada fruta, 80% é o caroço. Por isso que a gente vê caroço de açaí espalhado na cidade, em lixões, né? E isso, caroço de açaí, é um combustível. Ou seja, na hora que a gente usa um resíduo de uma indústria, que ela está preocupada em produzir o dinheiro dela vendendo açaí, e a gente pega o resíduo dela, que é um problema, e usa como combustível, que é um combustível local e barato, a gente resolve o principal problema de garantia de abastecimento. Notem que eu falei caroço de açaí, mas no Pará é dendê, coco, casca de palmito, castanha do Pará, ou seja, o uso do resíduo vegetal, ele simplifica o problema de garantia de suprimento. Qual é o batedor de açaí que não vai querer pagar para que tirem o caroço da frente da portaria dele? Né? Muito bem. Eu poderia falar dos outros, mas eu vou focar, por causa do tempo, vou focar somente em caroço de açaí. Eu podia falar do dendê, tínhamos problemas semelhantes. Mas notem a quantidade de caroço de açaí que tem no estado do Pará. 1 milhão de toneladas por ano. Com 1 milhão de toneladas, eu coloquei aqui uma comparação entre o carvão mineral, o poder calorífico dele, na energia dele, 25, o caroço de açaí 19. Com essa energia, com 1 milhão de toneladas, é possível gerar 973 mil gigawatts por ano. Ou seja, e é o Pará, não estou falando do Amapá, não estou falando do Amazonas, não estou falando somente o nosso estado, estou falando Abaetetuba, Igarapé-Miri, ou seja, eu posso colocar essas plantas de geração distribuídas injetando na rede em Abaetetuba, onde está a produção de caroço de açaí. Muito bem.
me dá uma ideia. Então, vamos falar de como é que isso funciona. Vou dar o exemplo dos 5 megawatts. Né? Uma central de 5 megawatts, consumindo caroço de açaí, a instalação a planta vai custar 35 milhões de reais, vai consumir 5 toneladas por hora de caroço, com 20% de umidade, vai consumir por dia 5 carretas, vai funcionar 335 dias por ano, contínuo, 24 horas por dia, né? Vai consumir 40.200 toneladas. Lembra que eu falei 1 milhão? 1 milhão que o estado do Pará produz por ano. Uma planta de 5 megawatts iria consumir somente 40 mil. Venderia essa energia no mercado, com energia nova, a um valor, esse é o mercado praticado da biomassa hoje, né? A R$ 353 por megawatt-hora, com uma vida útil de 20 anos. Bom, até agora eu só falei das vantagens, eu tenho que falar das desvantagens também. Né? Bom, a primeira na verdade, isso ainda não é desvantagem, ainda é vantagem. A primeira vantagem é que o caroço de açaí emite 20%, 34% a menos de CO2 que combustíveis fósseis. Ou seja, queimar caroço de açaí é ambientalmente amigo. Né? Agora sim, vamos falar dos problemas que tem o caroço de açaí. O primeiro deles é secagem. Como a gente sabe, quando sai o caroço da máquina, ele vai estar com 40%, 50% de umidade, então é preciso um intermediário que faça a coleta do caroço de açaí e faça o processo de secagem. Já começa a aparecer esse novo profissional, esse novo tipo de empresa no estado do Pará. Os intermediários do caroço de açaí. O segundo é preparar o resíduo. O caroço de açaí é perfeito, ele já é uma esfera. Mas os outros, dendê, casca de palmito, é preciso transformá-la num material com uma granulometria pequena para poder entrar nas caldeiras. Também é alguma coisa que é possível de acontecer, né, com esse novo profissional. E o importante é escolher a tecnologia das caldeiras de maneira que ela não tenha altas temperaturas, de não formar, não derreter as cinzas, ou seja, o caroço de açaí é rico em potássio. O potássio faz com que a cinza derreta mais facilmente. Então, não pode ser qualquer caldeira. Não pode pegar a caldeira ali e botar o caroço de açaí que a cinza vai destruir as paredes internas da caldeira. Tem que ser uma tecnologia apropriada. Né? Bom, então respondendo a pergunta que eu fiz há pouco, quem é que está usando isso? Quem hoje no estado do Pará já olhou e já encontra os vegetais como um combustível renovável para a geração distribuída? O primeiro deles, eu tirei todos isso de manchetes de jornal a Hidro, Alunorte, lá em Barcarena, está queimando caroço e açaí nas caldeiras dele. Ou seja, já iniciaram um processo regular de compra de caroço para as suas caldeiras. É só a Hidro? Não. Votorantim Cimentos, né? Vai usar caroço, já está usando, né? Que isso é notícia antiga. Também está usando o caroço de açaí como combustível nas suas caldeiras. Mais alguém? Vórtice Engenharia, uma empresa de fabricante de equipamentos para centrais termoelétricas, né, com açaí. Eles estão desenvolvendo equipamentos, caldeira, turbinas a vapor, para queimar caroço de açaí. Você chega com eles e eles fazem um orçamento de uma caldeira especialmente desenhada e projetada para trabalhar com caroço de açaí. Né?
E as olarias de Imperatriz decidiram que vão começar a usar caroço de açaí nas suas fornalhas para secar, né, fazer a cocção dos tijolos. Então, notem que eu não estou falando de aspecto acadêmico, eu estou falando de uma opção real que está aí no estado do Pará. Não digo que vale também para o Amapá, não estou dizendo que vale para Tocantins ou para o Amazonas, mas no estado do Pará, hoje, biomassa residual, que vem de uma segunda economia, de uma outra economia, a biomassa residual é uma opção para geração de energia elétrica em centrais até 5 megawatts. E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Novamente, eu sou Manuel Nogueira e estou lá na Universidade Federal do Pará. Obrigado.